21ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, Câmara Municipal de Afar, 12 de novembro de 2013. Senhores vereadores, daremos início nessa data à 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Afar. Peço que todos em pé cantemos o hino a Afar. Em Campos Mil, Rafa, tu és o dono, és o tesouro do Brasil. Rafa, terra querida, em nossa vida em Campos Mil. Rafa, tu és o dono, és o tesouro do Brasil. Teus filhos herdaram os bandeirantes, a fibra altiva e pioneira, que transformaram como gigantes a terra livre hospitaleira. Rafa, terra querida, de nossa vida de Campos Mil. Rafa, tu és o dono, és o tesouro. De Canaviais entrou, entoou docemente canção de amor e trabalho, e majestosa lida, pra todos os agasalhos, e ao viver convida. Rafa, terra querida, Rafa, tu és o dono, és o tesouro do Brasil. Rafa, filho glorioso de trabalho e amor, terra divina, primavera. Rafa é esplendoroso, exemplo do amor que anima e enaltece o Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Roubaram a minha caneta azul daqui. De novo. Aí, largar a tampa agora. É, então. Pensa aqui, ó. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Dounisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa a leitura da ata da sessão anterior. De acordo com a administração dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Queria aqui agradecer a presença do Domingos Antônio Cláudio, vereador do município de Capivari, mais conhecido como professor Bolinha. Parabéns, Bolinha, eu agradeço a presença do senhor. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia os trechos da Bíblia. Boa noite a todos. Gostaria de ler aqui em 2 Reis 5, versículo 9, 10 e 14. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai
e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, determina o senhor secretário que proceda à leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Protocolo número 657/2013, contendo o projeto de lei complementar número 32/2013 do Poder Executivo, dispondo sobre acréscimo de dispositivo ao artigo 145, item 8º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. Projeto de lei. Protocolo 656/2013, contendo o projeto de lei número 91/2013 do Poder Executivo, prorroga o prazo de concessão de uso gratuito do terminal rodoviário de Rafar. Protocolo 658/2013, contendo o projeto de lei número 92/2013 do Poder Legislativo, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, declara de utilidade pública a Associação Santa Rita de Cássia de Capivari e da outras providências. Requerimento. Protocolo 659/2013, contendo o requerimento número 99/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita que, diante das informações do ofício sem número, datado de 25 de outubro de 2013, subscrito pelo senhor prefeito municipal, referente ao requerimento número 94/2013, seja fornecida cópia do edital e seus anexos do processo de licitação número 21/2011, modalidade carta convite, o qual originou o contrato 97/2011, tendo como contratada a empresa MBC Projetos, Assessoria e Consultoria e Engenharia Limitada. Indicações. Protocolo 635/2013, contendo indicação número 171/2013, subscrito pelos vereadores Alexandre Juliano Benatti Giuliani e Marco Antônio Brigatti, solicita ao Executivo para que se viabilize estudo com o órgão competente a colocação de uma lombada na rua Amélio Fedrigue, em frente ao número 402. Protocolo número 651/2013, contendo indicação número 172/2013, subscrito pela vereadora Ângela Maria Doniski Barbosa, solicita ao Executivo para que seja feito um estudo com o órgão competente para a compra de um respirador, ventilador pulmonar para a unidade mista de saúde. Protocolo 652/2013, contendo indicação número 173/2013, subscrito pelos vereadores Ângela Maria Doniski Barbosa, Luiz Antônio Ferreira Brito e Rodolfo Antônio Misson, solicita ao Executivo para que viabilize estudo junto com o órgão competente para a reforma da unidade mista de saúde. Protocolo 653/2013, contendo indicação número 174/2013, subscrito pelos vereadores Ângela Maria Doniski Barbosa, Luiz Antônio Ferreira Brito e Rodolfo Antônio Misson, solicita ao Executivo para que viabilize estudo com o órgão competente para a manutenção dos aparelhos de oxigênio da unidade mista de saúde. Protocolo 660/2013, contendo indicação número 175/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita ao Executivo para que seja feito estudos com órgãos competentes para que se façam pontos de energia em alguns lugares do cemitério São Judas Tadeu. Concluída a leitura das matérias constantes do expediente de hoje, encaminhe-se as matérias para as respectivas comissões para dar parecer ou a quem tem direito. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Ângela Barbosa.
Boa noite, senhor presidente Alexandre Giuliani, vereadora Daniela, vereadores meus pares. Boa noite, público presente e toda a imprensa. E agradecer a presença do nosso amigo, professor Bolinha, vereador de Capivari, uma pessoa que, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor, seu Bolinha. Agradecer também a presença aqui do Armandinho, do prefeito, do seu Heitor e demais. Bem, eu fiz uma indicação da compra do aparelho do respirador, o ventilador pulmonar. Esse aparelho é de extrema importância para a saúde. Eu já havia feito esse pedido a alguns deputados, mas como já fomos beneficiados através do Qualis UBS, então agora cabe à prefeitura a compra dos que faltam. Fizemos outra indicação, eu, o vereador Rodolfo e o Brito, da reforma da unidade, pois os vereadores puderam observar lá que tem alguns pontos críticos lá. Eu não falo somente pela estética do lugar, mas pela danificação que pode causar alguns aparelhos, como, por exemplo, do raio-x, que, quando chove, alaga toda a sala, e a reforma que troque as calhas também, quando for fazer a reforma, que troque as calhas para evitar a chuva. E também da manutenção da rede de O2. Saiu o aparelho, mas é a rede. Porque é colocado 2 torpedos na rede, o mesmo dura, em média, 1 dia, sendo que seu uso não é tanto assim. E conversando com o enfermeiro Claudio e com a enfermeira Fátima, é para durar de 1 semana a 15 dias. Então, o prefeito está jogando dinheiro aí no ralo. Sem saber, né, prefeito? Eu gostaria de agradecer à dona Iracema, a Marisa, o Edson e toda a família pelo convite que me fizeram de estar participando do almoço do Divino. Foi eu e meu marido, Celso. Lá no sítio do Butinhão. Foi uma manhã abençoada, muita emoção. Parabéns a todos os organizadores. Parabenizo também a Regiane, a Lígia, a Débora, a Fátima, a Marilda, os professores, toda a equipe que trabalharam para o evento na festa da Escola Josefina. Também o amigo Rogério Naldi. E, principalmente, as crianças belíssimas. Eu me senti em casa com as amigas do sítio. Agora, a novela da ambulância. É com imensa satisfação que quero lembrar aqui da conquista de uma ambulância para a saúde, junto à Casa Civil, Subsecretaria Relacionamento e Município. Relacionamento com municípios. É bom lembrar sempre que nenhum repasse de verba aos municípios virá sem a participação direta de deputado. E também, é claro, do interesse do governador. Nesse caso, Geraldo Alckmin, importantíssimo termos uma grande aliança partidária em apoio ao governador. Assim, sem dúvida, fica mais fácil chegar a conquistas. Porém, pode gerar dúvidas, porque os pedidos são tantos e vêm de todos os lados. Vários parlamentares, ficando até difícil de provar de quem realmente são os autores dos pedidos. Como sempre, tenho trabalhado aqui com muita serenidade e transparência. Ou seja, tudo que eu apresentar aqui tem o mínimo subsídio para garantir a veracidade. A conquista dessa ambulância para a Rafar, que inclusive estive juntamente com o prefeito e o vice, a convite também da deputada Vanessa Damo, para receber tão valioso bem para o município, trouxe alguns comentários de algumas pessoas, até de alguns vereadores, meus colegas. Quero salientar que não tive nenhum privilégio especial de ninguém para estar lá, no Palácio do Governo. O prefeito estava lá para defender o que é de direito da nossa cidade e buscar recurso como todos os meus colegas também o fazem constantemente. É que deve deixar de lado as picuinhas e que não acrescente nada. Em vista disso, apenas para redefinir as dúvidas, desejo apresentar aqui aos meus colegas vereadores e imprensa, aqui presente, cópia do ofício número 088 de 2013, 16 de maio de 2013, a quem se interessar solicitar ao departamento da Vanessa Damo a uma ambulância, da qual gerou ofício da deputada no número 183 de 2013, com protocolo 015-040. Ao secretário da Casa Civil, Rubens Cury, em 22 de maio de 2013, que posteriormente foi autorizado pelo governo. Percebo que nas minhas atuações parlamentares, como é importante o trabalho em equipe, e quero continuar assim.
Agradeço imensamente o nosso governador, que deve ser de todas as cidades paulistas e de todos os vereadores paulistas, sem distinção partidária. Agradeço a deputada Vanessa Damo, agradeço o nosso prefeito, vice, somando junto nossas batalhas. E, por fim, também meus colegas vereadores, unindo força, vamos fazer melhor para Rafar. Chega de tititi, o que interessa para todos nós é o progresso de Rafar. Muito obrigada a todos, por hoje é só, boa noite. Com a palavra o vereador Alexandre Ferraz Fotolano. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, ouvintes da Rádio R. Boa noite a todos. Eu queria começar a deixar também meus parabéns à Escola Josefina Chiarini Borghese pela festa realizada na última sexta-feira, a todos as professoras, alunos, a diretora Fátima, as coordenadoras, a todos que ajudaram a realizar a festa. Meus parabéns a todos. Queria agradecer também ao prefeito César por atender uma indicação minha lá do Cascalho, da Felício Albireiro, lá, perto do Moreira, lá. Os vizinhos mandaram agradecer. E sobre uma indicação que fiz hoje, é sobre a colocação de alguns pontos de energia no cemitério. Se desse para colocar mais alguns postes em vários lugares dentro do cemitério, aí distribuía mais energia em vários lugares no cemitério. É que no finado eu estava lá e vários munícipes me pediram se dava para colocar mais algumas tomadas para poder usar, por exemplo, a bomba VAP, para poder lavar os túmulos. Com a palavra, Alexandre. Sim. Eu gostaria de ressaltar que há uns 2, 3 meses eu já coloquei também um requerimento solicitando isso. Então, está aí o seu para afirmar a veracidade da necessidade de colocar essas tomadas e mais iluminação, porque quem solicitou para mim mesmo foi os próprios coveiros que, com a iluminação do tempo de verão, não tem iluminação, então fica difícil para eles. Tá? Também para usar uma furadeira, às vezes que precisa, para fazer alguns reparos. E sobre o meu requerimento que fiz também, já é pela terceira vez que eu estou fazendo esse mesmo requerimento, é para saber os gastos que foi para fazer o projeto de Código de Obras, que está em tramitação aqui na Câmara. E até agora eu não consegui a resposta. Quero ver se, com esse outro tipo de requerimento, consigo saber o que estou perguntando. Se eu não vou fazer o requerimento atrás do outro até conseguir essa resposta. E comentar um pouco também sobre o meu projeto que vai entrar hoje, né, para votar. Até queria pedir o apoio de novo dos vereadores, meus pares, as vereadoras, para a aprovação desse projeto. É o dia em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que comemora o Dia da Consciência Negra. Já é feriado em mais de 1000 cidades brasileiras. Então, fiz este projeto que Rafar também tenha este feriado no calendário municipal, para podermos comemorar este dia tão importante. Porque o Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade, além desses assuntos, sim, sobre o respeito enquanto pessoas humanas. Além de discutir e trabalhar para a consciência as pessoas da importância da raça negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro e da cultura do nosso país. Era só isso hoje. Obrigado. Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Excelentíssimo senhor presidente Alexandre Giuliani, vereadores, vereadora Ângela, imprensa, ouvintes da Rádio R, vereador da cidade de Capivari, Domingos Antônio Cláudio, professor Bolinha, nosso prefeito César Moreira, minha querida amiga Giovana Mobioli, boa noite.
Quero iniciar minha fala parabenizando a todos os radialistas que tiveram no último dia 7 deste mês o seu dia. Parabéns especiais aos meus amigos Chico Rebete, da Rádio RFM, e Arnaldo Matar, da Cacique AM, e todos os seus radialistas e colaboradores. Também quero parabenizar toda a equipe da Escola Josefina Chiarini Borghese pela bela festa no último dia 9 desse mês. Eu e minha família estamos hoje de azul, porque neste mês de novembro estamos em pleno vapor com a campanha Novembro Azul, um movimento que visa a conscientização dos homens na necessidade do exame preventivo contra o câncer de próstata. Na semana do dia 4 a 9 de novembro, estive participando da cidade vizinha de Capivari, da Semana da Inclusão, mudando olhares, revendo conceitos, faça a diferença. Onde, no dia 4, esteve presente a deputada estadual Célia Leão, do PSDB, que ministrou uma palestra que emocionou a muitos. Quero parabenizar toda a equipe organizadora, em especial meus amigos, o prefeito Rodrigo Proença e o supervisor de ensino Alexandre de la Piazza. Quero parabenizar o presidente de nossa Câmara por ter sido escolhido para ser o primeiro secretário da Comissão do Aglomerado Urbano de Piracicaba, e esperamos que nos represente com muita seriedade, compromisso e responsabilidade. Parabéns, presidente, e que este aglomerado possa trazer muitas conquistas para todos os municípios envolvidos nele. Gostaria de pedir, em nome dos funcionários, direção, professores e alunos da Escola Professor Luiz Grelê, ao senhor prefeito, que disponibilize pelo menos mais um funcionário para auxiliar na faxina da escola, que é hoje a maior em número de alunos do município, e está somente com uma funcionária. E esta não consegue suprir sozinha todas as necessidades de limpeza e organização da escola. Às vezes, é disponibilizada uma pessoa para auxiliar. Peço que o senhor mantenha diariamente fixa mais uma funcionária. O ideal, por a escola funcionar 3 períodos, seriam 3 funcionárias para manter a limpeza da escola. Mas, no momento, se o senhor disponibilizar pelo menos uma, o problema ameniza. Volto a dizer, a escola só tem uma funcionária para dar conta de toda a escola, que deve estar limpa e organizada para atender os alunos nos 3 períodos. E isso sozinha é impossível. Dentre tantas reclamações que vemos de munícipes com falta de médico e medicamentos na Unidade Mista de Saúde de Rafar, procurei o amigo secretário de Saúde, Ramon, que foi pronto a me oferecer os seguintes esclarecimentos. Atualmente, a Unidade Mista de Saúde de Rafar conta com um quadro profissional de 17 médicos, sendo que, desse total, 11 são funcionários efetivos e 6 são contratados como autônomos. Para os plantões da quarta-feira, ainda não existe médico disponível para o período das 7 da manhã às 19 horas. É onde há a falta de médico, que espero que o Executivo esteja trabalhando rapidamente para solucionar este problema. As demais faltas são por conta das abonadas e férias que os funcionários municipais têm direito. Poderia estar pensando em um médico eventual, como temos o professor eventual nas escolas, pois os alunos não podem ficar sem aulas porque o professor está usando o seu direito à abonada, assim como o doente também não pode ficar sem o médico. Com a palavra, vereadora. Eu estive conversando hoje com o Ramon também, porque eu também tive reclamação da falta de médico, da demora do atendimento do dentista. Medicamento, o Arino mostrou para mim, para o vereador Brito, a quantidade que tem lá, então não sei aonde é a falta. Mas o médico, o Ramon, explicou para mim hoje que tem um médico que está afastado, está de licença. Esse médico está para voltar. Ele explicou isso para mim, eu fui procurar ele hoje. E acho que o vereador Brigado também conversou com ele. Então, esse médico está para voltar. Se não voltar, ele vai contratar um outro. Foi o que ele disse para mim. Segundo o Ramon, de forma alguma, há falta de medicamentos na unidade mista de saúde. O que acontece muitas vezes, segundo ele,
é a falta de conhecimento da sociedade em saber até onde chega a obrigação do município no fornecimento de certas medicações. Ramon disse que existe uma listagem de medicamentos criada pelo Ministério da Saúde chamada RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. E todos os remédios que se encontram catalogados nessa listagem devem ser de fornecimento obrigatório pela municipalidade. Ele disse também que tem a farmácia de alto custo, que prevê o fornecimento por parte do Estado dos medicamentos considerados mais caros, mas não em sua totalidade, somente aqueles que o próprio Estado elenca como alto custo e são voltados para o tratamento de doenças mais graves. Espero que esses esclarecimentos sejam satisfatórios à população, que elas fiquem cientes e dando à nossa unidade mista de saúde o trabalho do secretário, que está se esforçando ao máximo para melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Parabéns a todos e obrigada pela atenção a qual me dispensaram. Por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda. Boa noite. Na presença do vereador da cidade de Capivari, nossa cidade covizinha, o professor Bolinha, do PMDB, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. A minha fala hoje, eu vou falar um pouco sobre a igreja de Itapeva, que nessa semana eu fui procurado pelo Celso Machado, aí até troquei umas palavras com o seu Heitor, mas a gente foi tentando conversar com o pessoal da Radar. Então, tive ligando para o Ricardo Ionta, que era o anterior representante da Radar aqui em Rafar. Ele está em Piracicaba, mas me atendeu prontamente. Depois de umas 3 ligações, ele retornou a ligação e indicando o nome da pessoa responsável aqui, que é o Rogério, agora com o qual a gente deve falar. Porém, ele autorizou, pediu que marcássemos o horário e data para irmos retirar os bancos e o altar da capela e as imagens, que são, se não me engano, são francesas, essas imagens. Inclusive, eu também já telefonei para o Ivênio, e o Ivênio me orientou que trouxéssemos essas coisas para o museu, para que se fizesse uma preliminar de restauração. Então, o Chico também parece que se comprometeu em arrumar um caminhão para nós irmos lá. E nós já arrumamos vários braços, várias pessoas comprometidas com isso, inclusive seu Parra, o meu pai, e o Celso, o Machado mesmo, o seu Jorge Stanislau, o Heraldo, para nós irmos retirar. Porém, o Rogério, lá da Radar, pediu que nós usássemos equipamentos de segurança, porque corre risco realmente do teto ceder. Então, acho que nessa semana, ou no máximo semana que vem, nós vamos conseguir fazer essa remoção dos bancos e do altar que está lá. Uma vez que, enquanto a justiça não se resolve o que deve ser feito, nós temos que cuidar de alguma coisa, porque isso faz parte da história do nosso município. E se isso daí se perder, vai virar entulho. Eu acho que as pessoas, os rafardenses natos, não gostariam que isso acontecesse. Tá? Principalmente o seu Heitor, que há pelo menos 6 anos está se empenhando nessa causa, né, seu Heitor? Outra coisa também é a reclamação do cisco da usina. Já foi falado pelo vereador Rodolfo também na última sessão, né? Hoje eu telefonei para o administrador, para o Lázaro Martins, para falar sobre o problema, porque moradores do centro e comerciantes me procuraram para que a gente tivesse alguma informação. Então, eu liguei para ele falou que está sendo estudado com a engenharia esse problema para que se diminua esse cisco. Nós não vai sanar isso daí nunca, uma vez que, quando os ventos mudam de direção, esse cisco ele vem para Rafar, mas que está sendo feito um estudo de um projeto para melhoria disso daí. Inclusive, a Camila, que é secretária do Meio Ambiente, esteve com ele essa semana também. A palavra. À vontade. Eu acho que a gente deveria formar assim, uma comissão entre os vereadores e prefeito, formar uma equipe de trabalho para resolver esses problemas da usina, porque não é só o cisco, são a fumaça, o barulho, as estradas que devem desviar o caminho desses caminhões,
eu creio que devia ser reunir, fazer uma comissão para tratar desses assuntos com a usina. Eu percebi que nós tivemos uma reunião há um mês com eles em Piracicaba, e eles estão dispostos a um diálogo. Então, eu acho que nos convidaram até para irmos almoçar lá dentro, conhecer um pouco do funcionamento da usina, e a gente percebe um interesse deles em ajudar a Rafar. Eu acho que a gente só precisa de ter algum projeto, algo bem definido na mão, para que eles possam injetar o dinheiro. Eu gostaria também de agradecer a todos os vereadores pela colaboração que foi feita na festa da Escola Josefina. Então, muito obrigado em nome da Fátima, né? Então, todos deram sua contribuição, marcaram presença na festa. Então, muito obrigado. E quando o vereador Alexandre Fontolan estava falando do cemitério, me fugiu a palavra, eu queria falar horário de verão e horário normal, tá? Então, os coveiros vieram até mim e reclamaram porque tem dificuldades na hora de enterrar as pessoas, que quando o féretro sai às 5 horas. Então, peço desculpa a todos. Me fugiu a palavra naquele momento. Então, muito obrigado. Gostaria que a vereadora Daniela Parra assumisse a presidência. Boa noite, senhoras e senhores. Por inscrito, falado, nobres vereadores, prefeito César, professor Bolinha, vereador de Célia Capivari, senhor Armandinho Garcia, ex-vereador da Câmara Municipal de Rafar, a todos aqui presentes. Bom, eu gostaria de começar minha fala falando dessa picuinha que está na cidade de Rafar, por causa da ambulância. Puta vergonha, um para lá, um para cá. Vergonhoso. Vamos lutar por Rafar, não destruir. Criar amizade, trabalhar por Rafar. Eu até gostaria que o Vanderlei passasse um vídeo. – 61 novas ambulâncias totalmente equipadas vão garantir o transporte de pacientes nos municípios das regiões de Piracicaba, Araçatuba, Sorocaba, Presidente Prudente, Bauru, Marília, Araraquara, Barretos e Franca. A ambulância não pode quebrar, não pode ficar na estrada, né? Ela transporta a vida, pessoas doentes, em situação mais frágil, às vezes casos muito graves. Então nós estamos doando para todos os municípios abaixo de 50 mil habitantes. São 521 municípios no estado de São Paulo, com o critério abaixo de 50 mil habitantes, que estão recebendo uma ambulância 0 quilômetro. Além do investimento de R$ 101 mil por unidade, até o final do ano, outras 93 ambulâncias e 337 vans serão entregues em outras cidades paulistas com menos de 50 mil habitantes. Outros municípios também estão recebendo van, porque às vezes são casos que a pessoa vai só fazer um exame ou passar no AME por consulta médica, então podem ir vários pacientes e a van economiza gasolina. Eu acho que está na hora, nós vereadores, trabalhar pela cidade nossa, não ficar criando intrigas políticas, partidárias. Eu estive em Brasília há pouco tempo atrás com o assessor da Dilma, ela me falou que tem um convênio federal e tem um convênio estadual, que todo ano é mandado para a cidade de Rafar, não, para todas as cidades. E isso é do governo. Chega de picuinhas. Lamentável isso aí. Também gostaria de falar de uma indicação que eu fiz na lombada na rua Amélia Fedrigue, onde o ônibus desce com tudo, sobe com tudo, sem limite de velocidade. É um perigo para a cidade. Acho que por hoje é só. Uma boa noite a todos. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a sessão por 15 minutos. Ou, se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragaldo. Presente. Com a presença de nós, senhores vereadores, passaremos a leitura, discussão e votação
das matérias constantes do expediente de hoje. Projeto de lei complementar número 29/2013 do Poder Executivo, da nova redação aos artigos 1º e 6º da Lei Municipal número 1188/2003, que institui a cesta básica aos servidores públicos municipais a título de prêmio à assiduidade e autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e dar outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Eu queria agradecer ao prefeito por ter atendido um pedido, né, que o Alexandre levou, nosso, e aquele dia a gente conversou aqui também na última sessão, de estar tirando aquele último parágrafo, o parágrafo único da lei, que diria que o funcionário que tem o direito ao acúmulo de cargo lícito não, estaria recebendo somente uma sexta. Então, obrigado pelo senhor ter tirado esse trecho da lei e deixando a garantia de que o funcionário que tem 2 cargos por efetivação, por concurso, ele tenha, por merecimento, as 2 sextas dele. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei complementar número 31/2013 do Poder Executivo dispõe sobre criação de cargos que especifica e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar que acabamos de ouvir. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. Eu gostaria que fosse votado o pedido de vista desse projeto e gostaria de fazer uma justificativa também sobre isso. Eu queria deixar claro que não sou contra a criação de mais 2 cargos, pois estou fazendo minha função de vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, uma vez que não foi enviado nenhuma planilha para o Legislativo para avaliar o impacto financeiro, cumprimento da carga horária e currículo dos comissionados que pretendem exercer a função. Uma vez que foi feito um concurso recentemente e várias pessoas que passaram ainda não foram chamadas para assumirem seus cargos. Percebe-se tanta dificuldade do Executivo em atender qualquer indicação e vemos que, em média, a cada 2 meses se criam mais cargos. Assim que justificado, votarei a favor ou contra. Obrigado. Está em votação o projeto de vista que acabamos de ouvir. O pedido de vista. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Não. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Não. Marcelo Frederico. Não. Marco Antônio Brigatti. Não. Rodolfo Antônio Minson. Não. Wagner Antônio Bragalda. Sim. O projeto de vista foi reprovado por 5 votos a 3. O projeto de vista está arquivado, agora vai o projeto em votação. Está em discussão o projeto. Com a palavra. Com a palavra do Daniela Parra. Bom, eu votei sim para o projeto de vista, porque, como o Wagner deixou bem claro,
Nós queríamos mais explicações, não somos contra a criação do cargo, e sim, nós queríamos mais explicações. E, principalmente, por que não foi efetivado os demais cargos que precisam ser efetivados com urgência. Como eu acabei de falar na tribuna também, a necessidade de mais funcionários nas escolas. Nós estamos sem professor de educação física há 8 meses. As crianças estão sem as 2 aulas de educação física. A maioria dos alunos do ensino fundamental de Rafar não tem educação física. Merendeiras estão faltando. Então, é por isso que a gente gostaria de conversar com o prefeito antes de estar votando esses 2 cargos. Mas, como o Wagner disse, nós não somos contra. E, por isso, nós não vamos votar contra os cargos. Nós só gostaríamos de ter tido a oportunidade de ter uma conversa mais detalhada sobre o assunto. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade e caminha-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de Lei Complementar número 32/2013 do Poder Executivo dispõe sobre acréscimo de dispositivo ao artigo 145, item 8º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade e caminha-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de Lei número 89/2013 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura do município de Rafar a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a construção de um galpão no bairro Sete Fogões. R$100.000. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade e caminha-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de Lei número 90/2013 do Poder Legislativo, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 1357/2007, de 9 de abril de 2007, Dia do Zumbi, e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a Daniela Parra. Mais uma vez, quero parabenizar meu amigo vereador Alexandre Fontolan pelo projeto de lei que decreta o dia 20 de novembro como feriado municipal, como já é em muitos municípios vizinhos ao nosso. Essa atitude nos mostra capazes de valorizar a grande diversidade cultural e étnica que envolve a nossa origem e a formação do povo brasileiro. O Dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei Federal 12.519, de 10 de novembro de 2011. Esse dia deve ser marcado pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade. Além desses assuntos, devemos enfatizar sobre o respeito enquanto pessoas humanas,
além de discutir e trabalhar para conscientizar as pessoas da importância do afrodescendente e de sua cultura na formação do povo brasileiro e da cultura do nosso país. Além disso, como já havia dito na sessão passada, e alguns tentaram distorcer minha fala, em 10 de março de 2008, a Lei 11.645/2008 se responsabilizou por alterar e estabelecer novas normas de diretrizes e bases da educação nacional, tornando obrigatório o tema História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas salas de aula. No currículo escolar, deve ser ensinado tanto no ensino fundamental como no ensino médio, nas escolas públicas e nas particulares, diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, enfatizando contribuições de ambas culturas no que se refere às áreas sociais, política, econômica e cultural da história do Brasil. Eu apoio veemente as políticas públicas de apoio às minorias. Sou uma professora séria, todos me conhecem pelo meu caráter. Jamais usaria meu cargo público para discriminar seja qual for a classe social ou a cultura. Parabéns, vereador, pelo projeto e pode contar com meu voto. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Wagner Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 99/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita que, diante das informações do ofício sem número, datado de 25 de outubro de 2013, subscrito pelo senhor prefeito municipal, referente ao requerimento 94/2013, seja fornecido cópia do edital e seus anexos do processo de licitação número 21/2011, modalidade carta convite, o qual originou o contrato 97/2011, tendo como contratada a empresa MBC Projetos, Assessoria, Consultoria e Engenharia Limitada. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.